Vamos mergulhar hoje na história de Diodone. É uma história sobre como uma antiga profecia bíblica, ilustrada em um banner com imagens bem impactantes, acabou mudando completamente a vida de um missionário muito dedicado no Congo. Agora, para pensar um pouco o que seria preciso para fazer alguém mudar de ideia sobre algo que acreditou a vida inteira. Pois é, no caso do Diodone, a resposta veio de um jeito bem inesperado, através de símbolos que ele nunca tinha realmente entendido. Então, para a gente entender essa grande virada na vida dele, vamos primeiro conhecer quem era o Diodone antes de tudo isso acontecer. A nossa história se passa na República Democrática do Congo. E Diodone não era um novato na fé, muito pelo contrário. Ele já era uma figura bem estabelecida por lá, um pregador apaixonado pelo que fazia. A rotina dele por anos foi basicamente a mesma: pregar o evangelho, especialmente para o pessoal das universidades. Sabe, a vida dele, a comunidade dele, tudo girava em torno da sua fé e da sua igreja. A dedicação era total. É exatamente aqui que a história dá uma virada surpreendente. Tudo começa com um convite, que parecia simples, mas que na verdade foi o gatilho para uma mudança gigantesca. Foi a curiosidade que o moveu, sabe? Ele recebeu esse convite para o evento da Igreja Adventista, que prometia um aprofundamento na Bíblia, e ele pensou, bom, por que não? Vou lá ver como é. Só que o que ele encontrou logo na entrada não era um simples cartaz de boas-vindas. Era um banner enorme com que a fonte descreve como animais assustadores. E essa imagem foi o ponto de partida para tudo. E olha que interessante isso aqui. A mesma cena, duas reações totalmente opostas. A esposa dele viu o banner, sentiu medo e quis ir embora na hora. Mas o Diodone, com ele foi diferente. Ele sentiu uma conexão. Ele olhou para aquelas criaturas e reconheceu. Eram os animais das profecias dos livros de Daniel e Apocalipse da Bíblia. Justamente as profecias que ele, mesmo sendo pregador, nunca tinha conseguido decifrar. E essa curiosidade toda o levou para uma jornada de descoberta que ia, literalmente, abalar as bases de tudo que ele acreditava. Movido por essa necessidade de entender, ele não foi só uma vez. Ele voltou. Noite após noite, ele estava lá, focado em finalmente compreender o que aqueles símbolos proféticos queriam dizer. E então, veio a revelação que mudou a vida dele. Foi através desses estudos que o Diodone se convenceu de uma coisa que ia contra tudo que ele sempre praticou. Que o dia bíblico de descanso, na verdade, não era o domingo, mas sim o sábado. Isso é muito mais que um detalhe teológico, né? É uma mudança fundamental na prática da fé. A partir desse novo entendimento, a transformação do Diodone não foi só interna. Ele sentiu um chamado para agir, para começar uma nova missão. No auge da sua descoberta, o pregador do evento fez um chamado para o batismo. E para o Diodone, aquele era o passo seguinte mais lógico. Ele não hesitou, se levantou e, através do batismo, selou publicamente essa fé que o transformou. E a transformação dele começou a ter um efeito dominó. A primeira coisa que ele fez foi compartilhar esse conhecimento novo com a família. E o impacto foi tão grande que a esposa e outros parentes também decidiram se batizar. A missão dele, então, cresceu para além da família. Agora, com uma mensagem renovada, Diodone montou uma tenda evangelística bem no coração da cidade. E o resultado, como a gente vê aqui, 20 pessoas foram batizadas. Um verdadeiro testemunho do poder da nova convicção dele. E essa frase aqui resume perfeitamente a motivação dele. Não é só sobre pregar, mas sobre um amor genuíno por ensinar, que é alimentado por um estudo diário e dedicado das Escrituras. A história do Diodone, por mais pessoal que seja, não acontece isoladamente. Agora, vamos ampliar um pouco nosso foco para entender como o trabalho dele se conecta a uma rede missionária global. A fonte deixa bem claro que a Igreja do Diodone não é uma ilha. Ela faz parte de uma estrutura muito maior, que inclui projetos como a Clínica Adventista de Kinshasa, a capital do Congo. O relato explica como esse mecanismo funciona. As ofertas arrecadadas dos membros da igreja no mundo todo são usadas para financiar projetos locais. A mesma fonte de verba que já ajudou a clínica, por exemplo, agora tem um novo objetivo: um centro de mídia. E o plano é bem ambicioso. A ideia é criar um centro de mídia completo, com rádio, TV e internet para alcançar a nação inteira. Basicamente, é pegar o trabalho de base, de pessoa a pessoa, como o do Diodone, e amplificá-lo em escala nacional usando a tecnologia. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história do Diodone começou com um encontro presencial com o banner de lona.
Mas o futuro de missões como a dele parece estar cada vez mais ligado à tecnologia. A questão que fica no ar é de que maneiras a era digital está, de fato, redefinindo o que significa compartilhar uma mensagem em escala global.